Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 21 do livro de 1 Samuel. Estamos avançando aqui no livro de 1 Samuel. Agora, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, como de praxe, como de costume, eu quero te pedir logo de cara para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Você já está cansado de saber quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entrega para mais pessoas, então isso é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso canal. E como eu sempre digo, sua evolução diária tem sido bênção para você, então curte, comenta e compartilha em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. 1 Samuel capítulo 21, é curto, tem só 15 versículos, tá? É uma continuação aqui dessa fuga de Davi. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Por que ninguém veio com você? Ou seja, o profeta já estava percebendo que alguma coisa estranha estava acontecendo. Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre essa missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Davi aqui estava contando uma história. Eu não sei qual foi a motivação de Davi, mas nós vamos discorrer no texto. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê 5 pães ou algo que tiver. Ou seja, aqui já relata que Davi estava morrendo de fome, né? No caminho da fuga dele, na rota de fuga dele, para onde ele estava se refugiando, ele passa pela escola sacerdotal, vai falar com o sacerdote Aimeleque, né, e ele pede comida, e ele pede alguma coisa. O sacerdote, contudo, responde: não tenho pão, somente pão sagrado. Se os seus soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, então pode comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, conforme nosso costume, sempre que sai em companhia, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu pães sagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança, uma espada? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se você quiser, pode pegá-la. Não há nenhuma outra espada, disse Davi. Não há outro melhor que me dê espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, o rei de Gate. Olha só, gente, como a história se desenrola. Primeiro, ele vai na escola sacerdotal. Ele estava tão desesperado que ele mente para o sacerdote. Ele não conta a verdade. Ele não diz que ele estava fugindo de Davi. Ele pede comida, o sacerdote dá comida. Ele pede uma espada. Lá na escola sacerdotal estava a espada de Davi. Então Aimeleque, o sacerdote, entrega para Davi, né? E aí Davi, ele sai dali, só que ele foi visto por um dos guardas, né? Um dos generais de Saul, tá bom? Então a história aqui, né, a teologia vai dizer que Doeg estava leproso e a escola sacerdotal tinha uma ala dos leprosos, né? Então os sacerdotes cuidavam dos leprosos assim num estado inicial, até que melhorasse, para voltar a viver em comunidade, para voltar aos seus atributos, ao seu trabalho, ou se piorasse, aí levava para um outro lugar para que pudesse ter um cuidado melhor referente a essa doença tão desgraçada que era a lepra na era, né? E aí Davi, ele sai dali, só que esse Doeg vê. Depois, mais adiante, a gente vai ver que ele vai fugir dali, vai contar tudo para Saul, que Aimeleque, ele serviu pão e deu uma espada para Davi, e vai dar ruim isso, mas vamos deixar isso mais para frente. E agora Davi, ele vai fugir para procurar Aquis, o rei de Gate. Gente, Gate era uma cidade filisteia. Davi, há um tempo atrás, tinha matado quem? Um gigante filisteu, né, o gigante Golias. Ele mata Golias e ele vai agora pedir abrigo em Gate. Isso aqui era uma estratégia de Davi. Os filisteus eram fortes na batalha, era uma forma dele se manter vivo, mas isso não vai dar muito bom. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, rei da terra de Israel? Olha só, rei,
O povo já via Davi como rei, os inimigos já viam Davi como rei. Não é aquele sobre quem cantavam as suas danças. Saul matou os seus milhares, mas Davi centenas de milhares, dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo de Aquis, o rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas e deixando escorrer saliva pela barba. Ou seja, ele começou a babar, ele começou a se fazer de louco. Ele vai pedir abrigo, ele vai pedir ajuda. Só que aí o povo reconhece e fala assim, ele é o príncipe. É como se dissesse assim, vamos matar ele. E aí Davi teve uma estratégia maluca, literalmente maluca. Ele teve uma estratégia de se mostrar louco, né? Fingir que estava louco. E aí aqui seus conselheiros diz assim, vejam esse homem, tá louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês os tragam para agir de modo doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Em outras palavras, do que adianta eu matar Davi nessa condição? Né? Que glória vou ter eu matando um homem louco? Ele já tá louco, ele já se perdeu, larga ele lá. Tá bom? Então aqui termina o capítulo 21. O capítulo 21, na verdade, é a continuação da história em que Davi... ele está fugindo de Saul, né? Após aquela crescente hostilidade de Saul contra Davi. Davi se vê numa situação de grande perigo, de muita necessidade. Então Davi ele foge para uma terra chamada Nob, onde ele encontra o sacerdote Aimeleque, nós vimos no capítulo de ontem. Ele está sozinho, ele está faminto, ele pede pão, ele pede arma. O sacerdote lhe dá pão sagrado, que só eram permitidos para os sacerdotes, né? E também dá a Davi a espada de Golias, que estava guardada ali. Davi, temendo pela vida dele, então foge para buscar refúgio entre os filisteus, numa cidade filisteia, onde ele é reconhecido como matador de Golias. Com medo de ser capturado, com medo de ser morto, ele finge loucura diante do rei Aquis, o que faz com que o rei não veja como um guerreiro e sim como louco, e não mate, não ataque. Esse capítulo vai mostrar Davi lidando com as consequências da sua fuga e as dificuldades que ele vai enfrentando ao longo do caminho. Ele busca refúgio no território sacerdotal, depois ele busca refúgio em terras filisteias, mostrando a gravidade da situação e a necessidade desesperada de Davi pela sua própria sobrevivência. Então assim o capítulo 21 vai conectar diretamente a tensão crescente dos capítulos anteriores e essa contínua luta de Davi para escapar da perseguição de Saul, tá bom? Aplicação prática. Parece até ironia do destino. Depois de ser ungido a rei, Davi ele vive os seus melhores dias. Ele é levado à presença do rei. Olha só que interessante, ele se torna o homem de confiança do rei, ele lidera as tropas militares, ele se casa com a filha do rei, ele ganha o melhor amigo, que é o filho do rei, ele é ovacionado pela nação, mas agora ele está na condição de fugitivo, né? Da glória à dificuldade, literalmente. De repente, toda aquela glória de Davi se transforma num grande transtorno, um transtorno sem fim, sem medida, a ponto dele escapar, né? Para escapar ele tem que se fingir de louco, o que era considerado para o seu tempo algo extremamente humilhante. E tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Olha só que interessante, tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Esses dias, alguns domingos atrás, eu ministrei na nossa igreja sobre a soberania de Deus. Né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Né? Se Deus fizer um milagre, Ele é Deus, mas se Ele não fizer um milagre, Ele continua sendo Deus. Então, tudo que estava acontecendo na vida de Davi fazia parte de um propósito intencional da parte de Deus. A glória de Davi fazia parte de um propósito intencional da parte de Deus. Agora ele vai experimentar dificuldade. Então, primeiro, até aqui, Davi só tinha experimentado glória. Né? Um menino vence Golias, era um jovem destemido. Até aqui a Bíblia só fala que Davi fez coisas boas, coisas certas, um grande homem de Deus, um jovem, um menino, um homem destemido, né? Vai crescendo ali junto ao Senhor, cuida das ovelhas, mata leão, mata urso, enfrenta gigante, vence gigante, se torna chefe de batalha, é ovacionado pelo povo, né? Até com canção ele tinha até canção para ele. Davi matou seus dezenas de milhares, centenas de milhares, era aquela coisa, né? Então ele experimenta a glória, se casa com a filha do rei, se torna príncipe, é uma coisa assim sensacional. Mas agora vem a dificuldade. E como eu disse, tudo aponta para um propósito de Deus para ensinar Davi a viver toda e qualquer situação. Para quê? Para que ele pudesse ter êxito na sua jornada, desde os momentos de glória
glória até os momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nos versículos anteriores, na verdade esse versículo ele se tornou adesivo de carro, né? Muita gente coloca: posso tudo naquele que Deus me fortalece, mas apontando para quê? Para um futuro de paz e prosperidade. Posso todas as coisas, Deus vai me fortalecer, Deus vai me dar tudo. Mas na verdade o apóstolo Paulo anteriormente ele vai dizer o seguinte: posso padecer necessidade, posso passar fome, posso comer bem, posso ter dinheiro no bolso ou não posso ter. Aí o sentido de Filipenses 4,13 é: posso passar por tudo, da glória ao sofrimento, e em todas essas coisas Deus me fortalece. E tudo isso também aponta para um vá de Deus. Preguei domingo passado sobre os vás de Deus, né? Vai e não peques mais, vá se encontrar com o seu propósito, né? Vai para um encontro consigo mesmo, vai para dentro do seu coração. Era aqui literalmente Deus provando o coração de Davi. E Deus permite a glória, Deus permite a dificuldade, e tudo isso que Deus permite aponta para um preparo. É Deus te preparando, tá? Deus ele vai permitir muitas coisas na sua vida. E tudo isso faz parte de um treinamento de Deus, um preparo de Deus para a tua vida. Para quê? Para que Ele possa revelar o que Ele tem na tua vida mais à frente. Mas uma coisa nós precisamos entender, que Deus só revela propósito para quem está maduro. Ou seja, uma pessoa imatura, ela não pode gerar frutos, né? A gente observa a natureza. Quando se planta uma árvore, existe todo um tempo dessa árvore primeiro fincar as suas raízes. Depois que ela finca as suas raízes, ela começa a crescer as folhas. Depois de um tempo é que ela vai começar a dar frutos. Antes de dar fruto, ela dá sombra, ela serve para um monte de outra coisa, mas o fruto vem no devido tempo. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é Deus nos preparando, né, para o tempo de Deus, para o tempo dele. E quando chegar a hora da realização do nosso propósito, né, da gente descobrir e viver literalmente a razão da nossa existência aqui na Terra. Então, Deus ele faz as coisas de maneira perfeita. A glória, o sofrimento, a luta, a dificuldade, por muitas vezes nós podemos atribuir tudo isso à mão de Deus, sim, né? É claro que tem muitas vezes que nós mesmos é que corremos, né, na direção da luta e da dificuldade, mas nós também podemos atribuir porque Deus é soberano, né? Deus permite o povo passar fome no deserto, né, para que o povo possa entender que quem dava a provisão, Deus faz cair maná do céu para o povo entender que quem dá a provisão é Deus, para que o povo não ficasse arrogante de coração, achando que eles podiam tudo e que trouxessem a subsistência dele, a sobrevivência deles, né, a existência deles, como se eles fossem capazes de fazer alguma coisa. E aí, nisso, eu coloco a condição de que nós somos seres humanos, ou seja, nós somos seres limitados, né? E por isso que Deus permite tanto a glória, tanto a dificuldade, quanto a glória, quanto o sofrimento, para que a gente possa amadurecer para a nossa verdadeira razão em existir aqui na Terra. Então Deus ele permite a glória, Deus permite a dificuldade, e tudo isso aponta para um preparo. É Deus te preparando para o que Ele tem na tua vida mais à frente. Então, para cumprir o seu propósito, você precisa estar preparado. E era o que Deus estava fazendo com Davi, preparando Davi, amadurecendo Davi, né? Então, para você cumprir o seu propósito, você precisa estar preparado nas 3 esferas: física, emocional e espiritual. Se não estiver preparado, não tem revelação do propósito. O propósito de Davi era reinar e ser o melhor rei, o maior e o melhor rei sobre Israel. Então ele estava no processo de aprendizado, né? Você não pode esquecer que Davi ele é ungido a rei com 17 anos, mas ele só vai reinar com 30 anos. Na primeira parte da história, o que nós estamos lendo até aqui, Davi ele está vivendo só a glória. Agora começou o tempo de dificuldade, né? Desespero, luta, fuga, né? Então ele estava experimentando muitas coisas. Então no desespero, ele vai lá pedir arma na escola sacerdotal e depois ele vai causar um grande transtorno para aquele sacerdote, né, para toda aquela escola de sacerdotes. No desespero, ele vai se apresentar ao rei Aquis, o rei dos filisteus, podendo perder a sua própria vida ali, porque ele estava sozinho no meio de terras inimigas. Então, Davi se sente desesperado e ele vai buscando estratégias, né? Eu acredito que Deus também vai dando estratégias para ele. Se fingir de louco na frente do rei, provavelmente foi uma estratégia divina para que ele pudesse ser poupado, né? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, Deus ele não vai revelar o propósito para a pessoa imatura, né? A gente precisa entender que o tempo da glória ou o tempo da dificuldade, você precisa dar uma resposta positiva. Então, independente de como esteja a sua vida, talvez esteja vivendo uma situação difícil,
ou você esteja vivendo uma situação extremamente positiva, tá? Você precisa dar respostas sobre isso. Se a sua resposta for negativa, eu sempre digo que reclamação e murmuração não te leva a lugar nenhum. O próprio Deus, quando conduz o povo até Mara, o poço de Mara, depois de atravessar o Rio Vermelho, né? Deus abre o mar, o Mar Vermelho, né? Depois de Deus atravessar o Mar Vermelho, o povo atravessa em terra seca, Deus fecha o mar, os egípcios não passam, parada em Mara. Na verdade, mais adiante, Deus tinha uma parada muito melhor, que era o oásis de Elim, onde tinha água e comida à vontade para o povo. Mas aí Deus para em Mara. E o povo é confrontado com um poço de águas amargas. E qual foi a atitude do povo? Reclamar. O que Deus fez? Nada. Quando Moisés começa a clamar, o que Deus faz? Deus dá uma estratégia. Deus mostra algo para Moisés. Deus mostra uma árvore, Moisés vai naquela árvore, tira um graveto, joga no poço e aquela água que era amarga se torna limpa e potável. O que Deus estava querendo fazer ali? Provar o coração do povo. Deus levou para a dificuldade para saber onde estava o coração do povo. Então aqui, Deus estava fazendo esse mesmo manejo com Davi. Deus deixa ele experimentar a glória, agora vai levar ele à dificuldade para preparar ele literalmente para o propósito dele que estava por vir. Então Deus não revela propósito para gente imatura, gente que vive reclamando da vida, tá? Então, seja um tempo de glória ou um tempo de dificuldade, entenda bem, você precisa dar uma resposta positiva para que você esteja apto para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para a tua vida lá na frente. Deus está te preparando, assim como Deus preparou Davi, né? E no meio do caminho, nesse tempo de preparo, nesse treinamento, Ele permite a glória e também permite a luta. Então Deus também está te preparando e por isso que Ele permite glórias e lutas na sua vida. Agora, uma coisa é certa, eu sempre digo, no final a conta fecha e você vai perceber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém, gente? Glória a Deus! Assim nós finalizamos mais um capítulo aqui do livro de 1 Samuel. Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Curte, comenta, compartilha. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar e faz um vídeo bem legal, coloca o seu rosto, convidando seus amigos aí, convidando a sua rede de contatos todas da sua rede social, né? Todo mundo para vir pro Evolução Diária, tá bom? Amanhã tem mais Evolução Diária às 7h40 e eu te espero aqui pra gente dar continuidade. Eita, engasguei aqui. Continuidade nesse livro tão poderoso de 1 Samuel, dessa história tão poderosa de Davi. Nós vamos entender o desenrolar de toda essa história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã para o Evolução Diária.